Outro dia eu fui no mercado comprar umas coisas que tá faltando aqui em casa. E quando eu cheguei no mercado, passando de uma seção e outra, daqui a pouco eu ouço no alto-falante, né? Alguém berrando lá no fundo da loja. Hoje essa oferta vai ser imperdível. Eu vou passar para vocês aqui o preço inacreditável de uma super televisão Samsung 55 polegadas Ultra HD. Você não vai acreditar no preço que eu vou te passar hoje. E o cara berrava e isso daí começou a chamar minha atenção. Né? E eu continuei seguindo as sessões lá, procurando as coisas que eu estava procurando para comprar. Aí passei na seção do leite, peguei o leite para minha filha, passei na seção do iogurte e o homem continuava a berrar. E à medida que ele ia falando, olha, mas tem poucas unidades, só tem essas que estão aqui. Então, se você não vier logo, você vai perder. E eu continuava assim, e eu vi aquele movimento, algumas pessoas começaram a andar para o fundo da loja. E o homem continuava a gritar. Eu estive lá em Fortaleza há 2 semanas vendendo essa mesma televisão. O preço dela é 5.999. Eu vendi lá por 4.249. Algo tipo assim, tá? Eu não vou falar os valores reais que eu não tô lembrado agora. Mas foi algo tipo assim. E eu vendi essa mesma televisão por 4.249. Uma semana depois eu estive em Natal e eu vendi essa mesma televisão por 3.999. E isso aí, o cara foi baixando o preço, né? Foi falando cidade por cidade que ele tinha passado e os preços só caindo. É uma televisão Samsung Ultra HD, 55 polegadas, é uma coisa que o preço já começou a ficar interessante. E continuei lá, pegando as coisas e assim, a curiosidade apertando. Mas, assim, eu não precisava de uma televisão e eu não ia comprar essa televisão, mas fiquei curioso, né? Porque as pessoas ficaram alvoroçadas, todas se dirigindo para lá e o cara só baixando o preço, porque eu tive também em João Pessoa e eu vendi essa mesma televisão por 3.249. Poxa, de 5.999, vendeu 4.249, depois 3.999, 3.249. Quanto é que vai ser essa televisão? E aí eu continuei andando com o carrinho, já estava perto de terminar minhas compras. E aí eu, na curiosidade, deixa eu chegar mais perto, né? Aí é, ele continuava a gritar e as pessoas começavam a chegar. Daqui a pouco eu vi um monte de gente assim ao redor dele. Ele, mas eu vou falar o preço, hein? É sua última chance. E isso aumentou aquele mundo de pessoas. As pessoas começaram a ficar ansiosas, as pessoas começavam a querer pegar a televisão. E já sem antes mesmo do rapaz falar o preço final do produto. E aquela agonia e todo mundo já estava assim alvoroçado porque não sabia, pô, o cara estava baixando o preço pra caramba. Já disse que era 5.999, depois 4.249, depois 3.999, depois 3.249. Poxa, que preço vai sair essa televisão? Aí ele, é agora, é agora, é agora. E aquela pressão, todo mundo já agitado, o pessoal já, algumas pessoas já segurando a caixa e ele vai, vou falar o preço. É agora sua última chance. Venha para cá, tem poucas unidades. E aquele negócio assim apertando, aquela agonia, o pessoal já desesperado e ansioso e daqui a pouco ele solta. Hoje o gerente me autorizou a fazer essa televisão por apenas 10 parcelas de 299. 10 parcelas de 299. O preço já foi mais baixo do que os outros que ele tinha falado. Mas ele não falou 2.999, ele utilizou 10 parcelas de 299. Isso causa um efeito muito maior na hora dele vender, porque as pessoas não param para fazer conta, ela vê o valor da parcela na hora. Saiu realmente mais vantagem, saiu um preço menor do que os outros que eles estavam fazendo. Mas ficou realmente uma coisa mais interessante.
e 10 parcelas de 299. Sinceramente, eu tive vontade de pegar, porque cabia no meu orçamento, mas eu não tinha necessidade. Então eu desisti, eu não fui comprar e tal. Eu sei que isso daí é uma técnica utilizada, muito utilizada por vendedores, né, justamente para estimular e induzir os consumidores a comprarem, né? Então, eu já conhecia aquela técnica, mas mesmo assim fiquei tentado a ceder aquela técnica utilizada com muita maestria pelo aquele vendedor. Então é isso, eu sou Marcelo Dantas, estou falando aqui para o canal Marcelo Comprador e hoje eu vou falar sobre essa técnica que esse vendedor utilizou para induzir os consumidores a pegar aquela televisão Samsung 55 polegadas Ultra HD. Essa é a técnica da ancoragem. É uma técnica que eu gosto muito, tá? É uma técnica de negociação que particularmente eu gosto muito. Não é só uma técnica de negociação, ela tem dupla função, né? Ela é uma técnica de negociação e ao mesmo tempo é um gatilho mental. Porque quando você fala um determinado preço de um produto, né, e um preço com valor muito acima daquilo que você vai ofertar no final das contas, ativa um sentido no seu cérebro de que aquilo ali é uma oportunidade. Poxa, você tem um produto que custa quase R$6.000 e você vai levar ele pela metade do preço, né, e pagando em 10 parcelas de 299. Então ativa esse sentido de, pô, isso é uma grande oportunidade e eu tenho que comprar isso daí. E por que eu estou falando isso daí? Poxa, eu sou comprador, eu não sou vendedor. Mas essa mesma técnica que os vendedores utilizam para vender um determinado produto, você pode também utilizar para comprar alguma coisa ou para contratar um determinado serviço. Como assim, Marcelo? Veja só, a técnica é simples. Você tem que ancorar o preço. O que é ancorar o preço? Você dá para seu prospecto uma informação de algo que custa ou que vale muito mais ou muito menos, a depender do ponto de vista, certo? Para depois você chegar no valor definitivo, certo? Que normalmente é mais vantajoso ou mais de acordo com a sua necessidade, com aquilo que você espera, tá? E como é que eu utilizo essa técnica na hora de contratar um serviço, né? Eu tenho algumas formas de utilizar essa técnica na hora de contratar um serviço. Eu tenho aquela ancoragem baseada em um orçamento. Como assim? Eu sempre procuro estimular os meus clientes internos a terem um orçamento daquilo que eles estão querendo contratar. E como assim? Olha, por exemplo, uma área de engenharia, né? Uma área de engenharia. Então, para eles construírem alguma coisa ou eles iniciarem algum projeto, eles precisam conhecer quanto mais ou menos vai custar aquele projeto. Daí eles calculam, eles contratam uma empresa para poder fazer esses cálculos, fazer dimensionamento. Por exemplo, se você vai construir uma casa, então quanto você vai precisar de tijolo, quanto você vai precisar de areia, cimento, quantos metros você vai precisar de piso, de revestimento, quanto você vai gastar de louças, de torneiras, de utensílios, enfim, todos os itens necessários para que você consiga construir a casa e você ter um projeto, um orçamento para aquela casa. Você vai ter uma estimativa do quanto você deve gastar, base em pesquisas de mercado, enfim, né? Você faz essas pesquisas e aí você determina um orçamento. E a área de engenharia, normalmente, da empresa, eles fazem esse tipo de cálculo. Outras áreas também podem fazer, não é só a área de engenharia. Mas outras áreas também podem fazer. E eu procuro estimular meus clientes internos a fazer esse tipo de exercício. Quanto você tem orçado para gastar nessa determinada aquisição, nessa determinada contratação.
Tá? E quando eles fazem esse levantamento, já é um trunfo para você. Você já tem o preço mais ou menos de ancoragem. Poucas vezes é para mais, normalmente é para menos, né? O que eles estimam, orçam para gastar, normalmente são preços, são valores menores do que na prática quando você vai fazer a cotação disso no mercado. Por quê? Porque a referência deles, se não for tão atualizada, é com base em uma média de preços que já foi utilizada em uma determinada contratação no passado. Então são preços históricos. Só que há variação de inflação, há variação em determinados itens que são commodities, enfim, que acaba agregando mais valor àquele serviço na hora que você for contratar, ele já não está custando mais aquilo que tinha sido orçado, tinha sido estimado pela área que te passou o preço. Tá? E na hora que você vai conversar com o seu fornecedor, né, você vai fazer todo o processo normal, a concorrência, e aí você vai selecionar as empresas que foram melhor, as empresas ou a empresa que foi melhor classificada comercialmente, depois de feita a avaliação técnica pela área, eles fizeram a avaliação técnica, já selecionaram as empresas tecnicamente aceitáveis, e aí cabe a você a parte de negociar com aquelas que foram selecionadas e aquela que apresentou a melhor proposta possível. Tá? E digamos que essa que apresentou a melhor proposta possível já estava com valor, óbvio, superior àquilo que você tem orçado. Então, a ancoragem, nesse caso, você vai conversar, você vai negociar com o seu fornecedor. Olha, eu só tenho X de orçamento. Digamos que o orçamento da sua área tenha dado 100 mil. E o serviço, a menor empresa que orçou, deu 150 mil. Então você vai dizer para o fornecedor claramente, olha, eu só tenho 100 mil para poder pagar. Esse é o meu orçamento limite. É possível nós chegarmos a esse valor? Você já tem uma estimativa, já tem um parâmetro de comparação, não é uma coisa aleatória. É claro que em muitos casos o fornecedor não vai chegar no valor que você deseja. Às vezes esse valor é muito subestimado e você não vai chegar. Mas você tendo ele como referência, você pode chegar o mais próximo possível desse valor. E aí você vai obter, claro, um save nessa contratação. Porque você já tem uma proposta competitiva em negociação. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser até três. Às vezes tem empresas que chegam muito próximas uma das outras e aí você tem que negociar com duas ou três ao mesmo tempo para ver quem chega mais próximo possível do seu piso, né? do seu limite mínimo. Então você ancorou o preço. Olha, eu só tenho 100 mil de orçamento para poder gastar nesse projeto. É possível a gente chegar nesses valores, faça seu exercício e estude realmente para ver se é possível ou não você chegar nesses custos. E aí o fornecedor, ele vai fazer os exercícios dele, vai fazer os cálculos, e aí vai te dizer, olha, não tenho como chegar, eu só tenho como dar 5% e tal, tal, tal. Então, existem outras técnicas, outras formas de você também estar negociando com ele. Aí você pode acrescentar outras argumentações. Por exemplo, eu não vou fugir muito da ancoragem não, mas eu já vou aproveitar e dar um exemplo clássico que você pode utilizar no seu dia a dia. Você já pode aplicar amanhã se você quiser. Então, se você ancorou o preço, não convenceu o fornecedor e ele não conseguiu reduzir muito aquele percentual, né, aquele valor que você deseja, né, uma redução significativa, você pode aplicar outros gatilhos, outras técnicas complementares, tipo, se o fornecedor, olha, eu só posso reduzir aí 5% desse valor. A depender da sua força de negociação, você trabalha numa grande empresa, numa grande indústria, e aquele fornecedor realmente deseja trabalhar com você, você pode utilizar isso a seu favor. Olha, é uma possibilidade de você vir a desenvolver uma parceria aqui conosco, enfim. E você normalmente tem que utilizar argumentos íntegros, né? Não é simplesmente você
jogar o verde para ver se cola. Não é assim, você vai apresentar argumentos. E esses argumentos eles têm que ser íntegros, porque o fornecedor ele tem radar para isso, ele percebe quando você está querendo simplesmente enganar ele. Então, quanto mais transparente, quanto mais honesto você for nessas argumentações, ele vai perceber isso e ele tende a melhorar ainda mais esses preços, tá? Essas reduções. Enfim, aí você vai dizer, olha, você tem como desenvolver uma parceria, pense no longo prazo. Outra forma de você tentar negociar isso com ele é tente fazer a conta inversa, ou seja, quanto efetivamente você vai ter de custo para poder executar esse serviço para mim e veja qual é a margem mínima que você consegue agregar no seu serviço para poder chegar o mais próximo possível desse preço de orçamento. Eu já consegui muitas vezes savings de 15, 20% somente aplicando essa técnica, utilizando como parâmetro um preço de orçamento. Tá? Isso daí são coisas que é corriqueiro, eu normalmente consigo, porque quando a primeira fase não chega ao objetivo, eu passo para uma segunda técnica, para uma terceira técnica, como eu dei exemplo aqui agora, e muitas vezes funciona. A maioria das vezes funciona. Tá? Uma segunda forma de você utilizar a técnica da ancoragem seria simulando a composição de custos do seu fornecedor. Como assim, Marcelo? Digamos que você está contratando um serviço que é essencialmente mão de obra. O primeiro passo que você tem que fazer é você conhecer qual é o sindicato da categoria daquela empresa ou daqueles terceirizados que você está contratando. E isso daí é uma coisa que você pergunta já na carta convite. Normalmente eu gosto de perguntar na carta convite. Eu coloco um questionamento lá para que ele me informe qual é o sindicato a qual a empresa está vinculada. Quando ele faz isso e você chega na fase final já de negociação, fica mais fácil de você negociar quando você já tem previamente uma simulação dos custos dele. E como é que você faz essa simulação? Ponto. Você vai pegar essa informação sobre o sindicato e aí eu tenho uma planilha que normalmente eu utilizo, é uma planilha até muito utilizada no mercado, eu tenho ela em vários formatos, que chama planilha de composição de preços. Essa planilha de composição de preços, eu começo a listar ali os custos de acordo com a convenção coletiva. Então, se lá está dizendo que o salário é R$ 1.500, vamos colocar uns valores mais simples, né? É R$ 1.000, aí como trabalha indústria química, então tem periculosidade, nem toda a empresa tem adicional de periculosidade, mas no meu caso tem, tá? Então, vai ter periculosidade para o empregado dele. Qual é o percentual de encargos sociais e trabalhistas que está previsto para aquele tipo de atividade, para aquele sindicato, né, para aquele grupo de profissionais que estão vinculados àquele sindicato. Né, algumas convenções elas dão valores como referência, porque já está incluído uma série de encargos sociais e trabalhistas já pré-definidos pelo governo, enfim. E aí você chega a um percentual. Alguns acordos têm, outros não têm, você tem como utilizar a média. Quando tem definido, você coloca o percentual que está definido lá na convenção. Quando não tem definido, você faz uma média. Normalmente eu costumo colocar como média, assim, para efeito de cálculo, em torno de 65% de encargos. Pode ser muito, pode ser pouco, enfim, mas é uma média que eu acho que é factível, porque tem muitas empresas que até ultrapassam esse percentual. E outras é um pouquinho menos, a depender do tipo de serviço, da atividade, enfim, tem alguns detalhes que precisam ser observados. Mas, enfim, eu coloco em média 65%. Aí tem custo de transporte, então você tem que ter uma média de custo de transporte, você pode fazer uma cotação à parte. Se for uma indústria, por exemplo, quanto é que ela gasta por funcionário, né, o custo per capita
de transporte, né? Se for um serviço fretado. Se não for fretado, quanto os funcionários vão gastar de vale transporte, né? E aí você faz essa estimativa aí com base na quantidade de dias, enfim, e aí você vai ter lá um valor médio de transporte. A alimentação, a mesma coisa. Às vezes o sindicato, a convenção coletiva, vem definido qual é o valor mínimo de refeição para aqueles funcionários que a empresa deve pagar. E muitas vezes a própria empresa onde ele vai prestar serviço já tem um serviço, já tem um refeitório, já tem uma empresa contratada, que já tem um preço definido, e ele precisa, óbvio, se esse valor for maior do que o que está definido na convenção coletiva, ele tem que considerar esse valor maior, porque é o que ele vai pagar para a empresa que já fornece esse tipo de refeição dentro da fábrica onde ele vai trabalhar. Enfim, e aí tem os outros custos, EPI, cesta básica, enfim, tudo isso, muitos desses itens estão dentro da composição, outros não estão. Então, a pesquisa de mercado mesmo, você faz cotação, enfim, e aí você define todos os custos possíveis daquela mão de obra específica. E aí você vai ter o custo total daquele empregado, né, daquele terceiro que está sendo contratado, e o somatório também de quantos terceiros forem contratados, a depender das funções, enfim, você vai ter um custo total previsto para aquela contratação, e baseado na quantidade de dias, se vai ser por mês, se vai ser por dias, enfim, você já tem como estimar isso daí com base nesses cálculos. E aí você pode fazer a conversão também para o custo de hora homem, porque se for uma contratação que você vai contratar por alguns dias, talvez seja mais viável você contratar por hora homem. Se for por meses, talvez seja viável você contratar por valor fixo mensal, enfim. Você tendo essa composição, você pode também definir o percentual de BDI, que vai ser considerado naquela sua simulação. Eu normalmente trabalho com percentuais em torno entre 20% e 30%. Na maioria das empresas que eu contrato, elas oscilam entre esses percentuais. Algumas são um pouquinho mais, coloca um pouquinho maior do que isso, coloca em torno... Depende da estrutura da empresa. Né? Na verdade, o BDI é formado dependendo da estrutura da empresa. Então, tem uma série de itens que compõem o BDI, que no final das contas vai refletir a realidade daquela empresa. E aí você também tem a parte da taxa de administração, taxa de lucro, que vai ser definida pela empresa. E nesse caso aí, você está definindo essa margem de lucro e essa taxa de administração. Na carta convite também, normalmente, eu pergunto qual é o regime de tributação que aquela empresa ela está vinculada. E quando eu pergunto isso, é justamente para saber qual é a carga tributária que eu vou utilizar para fazer a simulação desses custos. E aí eu posso já definir também esses percentuais com base na informação já dada pelo fornecedor em relação à carga tributária, dependendo do regime de tributação. Nisso daí eu vou fazer uma composição que eu vou ter um custo final daquele serviço. E eu já sei, aquele valor é meu preço de ancoragem. Claro que eu coloquei valores mais abaixo possível da média de mercado, porque eu quero o mínimo valor possível. Então, eu coloco margens enxutas, BDI enxuto, nada que vai dar prejuízo ao fornecedor, mas também aquilo que seja de acordo com o objetivo que eu pretendo atingir. E aí quando eu vou fazer o mapa comparativo de preços, eu vou ver aquelas empresas, depois de todo o processo de análise técnica, enfim, aí eu vou selecionar as empresas que eu vou parar para negociar e vou fazer o comparativo entre aqueles itens que distorcem mais, que aí já é uma segunda etapa da negociação. Mas, de antemão, eu já vou utilizar a estrutura global, né, a estrutura fechada do preço, para saber se está dentro ou não. Porque normalmente as empresas, quando elas apresentam o preço, elas não já apresentam a composição aberta já.
A não ser que você envie já na carta convite uma planilha de composição e peça para ele preencher. Quando isso não acontece, normalmente as empresas apresentam uma proposta com valor fechado. E como você já tem a sua simulação lá em relação aos recursos que foram solicitados no memorial descritivo, e você já sabe exatamente quanto mais ou menos ele vai gastar, então digamos que na sua simulação deu lá em torno de 100 mil. Uma deu 150 mil, outra deu 125 mil, outra deu 130 mil. E aí você vai fazer a análise, bom, a sua simulação está dando 100. E o mais próximo possível é aquele de 125, 130. Você pode chamar os dois para conversar. E primeiro você vai fazer a abordagem. Olha, eu preciso que você melhore esses preços porque eles estão acima daquilo que eu tenho estimado para essa contratação. Olha que você mudou o termo, você não está falando mais orçado, você tem estimado, certo? Porque você tem que ser franco, né, com o fornecedor. Se não é um valor que foi feito de certa forma é um orçamento, mas a estimativa quem fez foi você, com parâmetros utilizados por critérios próprios que você definiu em cima de dados reais. Claro que você está utilizando a convenção coletiva e uma série de informações que são verídicas, né, para poder você fazer aquela composição. E você sabe que ele tem condições de chegar o mais próximo possível desse preço. E ele chegou, né? Tanto que um deu 125, outro deu 130, então estão bem próximos. Então você consegue reduzir bastante isso daí. E primeiro você vai partir para a negociação e dar oportunidade ao fornecedor de revisitar os seus preços. Eu normalmente, nesse momento, eu já falo para ele, olha, minha estimativa já está dando algo em torno de 100 mil reais, certo? De gastos. Então eu preciso que você chegue o mais próximo disso possível. Se possível até menos do que isso. Quando você fala isso, você já está ancorando o preço. Olha, sua estimativa é aquela. Então para ele, poxa, eu chegar a isso daí, ele já começa a pensar em não ter prejuízo. Ele precisa ter lucro, né? E você não vai colocar a faca no pescoço do fornecedor para pedir para ele sacrificar o lucro dele. Mas você tem que saber até onde ele é capaz de chegar. E você vai pedir que ele faça esse exercício. E as mesmas técnicas que eu utilizei na situação do orçamento, você pode utilizar nessa questão. Primeiro você dá a oportunidade, né? Depois que você deu a oportunidade dele revisitar os preços, aí você começa a aplicar técnicas complementares. Normalmente, as empresas, quando você dá a oportunidade a eles de revisitar os preços, isso é clássico. Por quê? Porque eles estão acostumados com compradores que pedem descontos. Só que você não é um comprador que pede desconto. Você está aprendendo aqui a ser um negociador, né? E negociador não pede desconto. Você dá a oportunidade do fornecedor melhorar o preço dele. E trabalha para que ele melhore o mínimo possível daquele seu objetivo. Então, primeiro você dá a oportunidade. Ele vai trazer com o quê? Com 5% de desconto, né? Que é o clássico que ele vai fazer. E aí, a partir desses 5%, bom, 5% já está garantido. Agora você vai até a meta. Olha, minha estimativa aqui é essa, é 100 mil. Esse 5% não dá nem para o gasto, a gente não consegue fechar dessa forma. E eu preciso que você seja mais agressivo. E aí você pode utilizar outras técnicas. Eu preciso que você abra esses custos. Quando você pede para ele abrir os custos, aí você vai enxergar exatamente como está composto. Isso se você já não fez na carta convite. Se você não mandou uma planilha para ele e ele preencheu, se ele preencheu, ótimo. Se ele não preencheu, porque muitos, mesmo que você envie na carta convite, mesmo assim, alguns deles não preenchem. Dão uma de João sem braço, coloca a proposta fechada e acabou. Você vendo aquilo ali, você pode até desclassificar ele por conta disso, porque ele não seguiu o que estava descrito lá na carta convite. Mas enfim, se o cara foi competitivo, você pode dar uma chance a ele de se redimir. E essa chance é falando, olha, você não seguiu o que estava previsto na carta convite, a gente mandou uma planilha para você preencher, você não preencheu, eu preciso que você preencha essa planilha porque eu preciso comparar com as outras propostas.
de igual para igual, porque todos receberam essa planilha e você também recebeu. Então, eu preciso que você faça isso, senão eu vou ter que desclassificar você, porque você descumpriu um requisito da carta convite. Olha, você já está se respaldando em informação verídica. Você não está mentindo para ele em momento algum. E aí ele vai, muitos a contragosto, mas vão fazer, porque depende dele ganhar ou não o serviço. Então ele precisa fazer, se ele quiser continuar no processo. Ele vai te apresentar a estrutura de custos e aí onde é que você vai trabalhar? Em cima dos itens de distorção. O que são itens de distorção? São aqueles itens que o salário é igual. Se é convenção coletiva, o sindicato dele é aquele mesmo que foi formado ali. Salário, encargos, está tudo dentro da mesma média, então não tem muito por onde correr. Esses itens aí não são alteráveis. O que é que altera normalmente? É o conjunto de benefícios, que de repente o fornecedor considerou uma assistência médica melhor, outro considerou uma assistência médica um pouco mediana e outro nem considerou assistência médica. Se é uma exigência do sindicato, você deve pedir a ele para corrigir essa informação se não estiver na composição de custos dele. Porque às vezes o cara está muito abaixo do preço justamente porque ele eliminou algumas coisas para poder ser competitivo e ganhar. Mas você não pode deixar que isso aconteça, porque senão você está sendo injusto com os outros fornecedores que estão participando do processo. Então, é para mais ou para menos. Você tem que pedir para equalizar. Todo mundo tem que estar na mesma base. E você fazendo isso, você vai comparar aquilo que está distorcendo mais. E na comparação de aquilo que está distorcendo mais, pode ser em cima dos benefícios, como eu já falei, pode ser em cima de materiais e equipamentos que são utilizados na prestação do serviço. Nesses casos aí, sim, pode haver uma diferença mais significativa. Outro item que pode ter uma divergência muito grande é na taxa de administração e lucro. Tem empresas que pedem mais, tem empresas que pedem menos, e aí você vai trabalhar, óbvio, com os menores percentuais possíveis. E você tem margem para poder negociar isso. Então, se o cara já está com um preço mais competitivo e ele tem preços reais porque ele fez as cotações em cima da realidade dele. Os que você fez foi pré-efeito de comparação. E aí você vai listando para ele os itens que estão mais distorcidos. Olha, eu vi que seu preço está muito distorcido aqui nesse item. Vamos lá, um equipamento específico, uma máquina que ele vai utilizar, um benefício que ele está superestimando, de repente não é, um custo de alimentação que ele colocou muito alto, mas de repente você tem que adequar aquilo que está ou na convenção, ou se você for uma indústria, tem refeitório na fábrica, aquilo que está sendo cobrado pelo seu prestador de serviço, se essa negociação com o seu prestador de serviço de refeição for uma condição que é igualitária para a sua empresa e para seus terceiros. Normalmente eu gosto de negociar o custo de refeição igual, tanto para minha empresa quanto para os terceiros, justamente para não ter essa variação. E isso é uma forma de você até obter um ganho maior já por conta disso. Porque se você iguala, você já garante que a empresa que está prestando serviço para você de alimentação não vai cobrar um percentual muito maior do que aquele preço que está sendo cobrado para você, que se ele cobrar esse percentual para aquela empresa e ela for consultar, na hora ela vai colocar esse custo, óbvio. Então você vai acabar pagando mais. Então na negociação é bem interessante que você já equalize tudo isso. Mesmo que haja bitributação ali dentro, claro, é uma composição de custo, vai ter outros custos envolvidos, vai acabar onerando, mas o parâmetro base é conhecido, certo? Então, esse tipo de análise é importante ser feito. E com base nisso, você consegue, através de outras técnicas complementares, chegar ao seu preço de ancoragem, que é aquele 100 mil. Talvez em alguns momentos eu consegui igualar, em alguns momentos eu consegui reduzir ainda mais além do preço base que eu tinha estimado,
sem dar prejuízo para a empresa, porque depender da estrutura da empresa, ela pode ter um BDI maior, um BDI menor, então quando ela tem um BDI um pouco menor, já facilita, principalmente quando a empresa é de menor porte, e a depender do tipo de serviço, você consegue fazer esse tipo de manobra. E aí você consegue, enfim, chegar ao preço desejado e ter um save muito maior do que aquele que você teria normalmente se você fosse numa negociação direta pedindo um abatimento, um desconto para o fornecedor, tá? Então essa é uma segunda forma que eu utilizo a ancoragem. Uma terceira forma que eu utilizo a técnica de ancoragem é baseada em concorrências anteriores. Então, quando eu cotei um determinado serviço anteriormente, já tinha essa base de referência, eu já tinha um preço de referência, né, que eu já costumava pagar. Claro que se eu contratei 1 ano depois, 2 anos depois, aquele preço sofre aumento, sofre reajuste, sofre uma série de modificações. Mas você pode sim, por que não utilizar ele como referência? Afinal, é a referência que você tem registrada no seu sistema, lá no seu controle. Né? Então, pode ser usado como item de negociação. E, a depender da situação, você pode sim obter ganhos melhores. Então, às vezes, quando você faz uma concorrência, e aí os fornecedores apresentam os seus preços, esses preços normalmente não são iguais àquele que você tinha, por exemplo, há 2 anos atrás. Mas você pode tentar puxar para ele, olha, eu tenho referência de preços aqui, você não está mentindo, eu tenho referência de preço aqui na casa da, vamos citar o mesmo exemplo para poder a gente ficar com a mesma matemática, na casa dos 100 mil reais, e você está cobrando aqui 120, 130, 140 mil, né, os fornecedores que forem classificados, enfim. Eu preciso chegar nesse preço. Ou então, às vezes, é um fornecedor que fez aquele mesmo preço para você no passado. Né? Então, aquela referência que você tem no passado é daquele mesmo fornecedor. E aí você pode utilizar como argumentação para ele, olha, você tem como fazer o mesmo preço que você fez na última contratação, e você não precisa dizer quando foi a última contratação, ele tem que pesquisar isso lá. Ah, qual foi o último preço? Eu tenho aqui registrado que você cobrou, sei lá, 100 mil reais. Ah, não, isso daí já está muito defasado e tal, então o mais próximo possível disso. Muitas vezes o fornecedor faz, porque é serviço, gente. Então, em alguns casos, alguns serviços, a composição dele é subjetiva. Alguns você tem um parâmetro, né, para poder formar aquele preço, principalmente por mão de obra envolvida. E outros, o parâmetro é a expertise do cara, a experiência, né, a formação, a quantidade de estudo, de pesquisa e desenvolvimento que a empresa desenvolveu para poder chegar àquele nível de expertise e acabou sendo um dos poucos no mercado disponíveis para aquilo. E às vezes ele define o seu parâmetro de preço. Então, quando você pede para ele fazer um preço desse, então normalmente já é um preço superestimado, né, por conta de todas essas variáveis. E a depender da situação da empresa naquele momento, né, daquele fornecedor naquele momento, ele pode ceder e fazer o mesmo preço, ou não. Se ele tiver com bastante serviço em andamento, com bastante gente procurando os serviços dele, ele pode simplesmente dizer, não, meu preço é esse, eu não tenho como, eu estou cheio de serviço aqui, eu preciso otimizar, tem que pagar a administração, enfim, vai dar uma série de argumentações lá. E assim, principalmente se for um fornecedor muito específico, muito exclusivo, dificilmente você consegue negociar com muita... Mas quando o fornecedor, esse mesmo fornecedor, ele está numa situação com pouco serviço, por exemplo, agora nessa época de pandemia, muita gente ficou com bastante escasso a quantidade de serviço disponível, né, empresas contratando, então o cara ficou numa situação em que ou ele faz o preço de 2 anos atrás, ou ele morre de fome, porque ele precisa fazer, e ele não vai ter prejuízo, não é uma coisa que vai dar prejuízo para ele, mas ele teve que baixar a régua.
justamente por conta de uma situação atípica, né? E isso é possível de acontecer. Então, quando você ancora com base em preços anteriores, muitas vezes você consegue, e quando você não consegue, você consegue chegar o mais próximo possível através dessas argumentações aí, tá certo? E uma última forma que eu utilizo com a técnica de ancoragem é com base na expectativa de um preço meta, por exemplo. Vamos voltar lá para aquela composição de custos. Eu fiz uma composição de custo de simulação em que eu utilizei, eu estou querendo contratar uma série de serviços que serão executados por profissionais específicos. Por exemplo, eu quero contratar eletricista, quero contratar caldeireiro, pintor, soldador, enfim, eu quero contratar algumas funções específicas. Mas eu não quero que elas fiquem fixas no meu dia a dia aqui na minha empresa. Eu preciso ter esses recursos disponíveis quando eu necessitar. Então, eu faço uma contratação que eu chamo de spot. Essa contratação spot é baseada em preços unitários. Normalmente, eu utilizo como parâmetro o HH. E o HH, você tem algumas formas de chegar no valor de HH, de hora homem, desse profissional. Quando você vai contratar serviços spot, vai depender muito da forma como você vai contratar. Então, se você vai contratar por períodos curtos, tipo de dias, alguns dias, você pode, o fornecedor normalmente ele utiliza como base 21 dias úteis ou 20 dias úteis, e aí você converte isso em horas, e aí você vai ter, depois que você tiver o preço total daquele recurso, ele vai dividir aquela quantidade de horas e vai ter o valor da hora homem trabalhada, né? E aí ele vai dividir por dias úteis, claro, porque o recurso de qualquer forma ele vai pagar inteiro, a depender da forma como ele contrata. E também, às vezes, ele contrata por uma obra certa, é o momento da empresa ter um lucro, né? Então, esses contratos de HH é onde eles obtêm mais lucro quando são serviços de curta duração. De longa duração, tipo, se você contrata por HH, mas é para um serviço que vai durar 2 meses, por exemplo, você pode utilizar outro parâmetro para poder precificar isso daí. Se é uma coisa já definida, olha, eu vou precisar desses recursos por 2 meses, só que eu quero pagar por HH. Ok, aí você tem uma outra forma de negociação. Então, ao invés de você considerar 20 dias úteis, 21 dias úteis, você considera 30 dias. Então, você vai ter a quantidade de horas para 30 dias, e aí ele vai dividir o valor total lá do recurso pela quantidade de horas cheias, que se não me engano é 220 horas, e vai ter o valor do HH ali mensal, né, para a utilização daquele recurso mensal. E em cima daqueles cálculos você vai estar acompanhando a evolução. Claro que eventualmente pode ter hora extra e tal, por isso que é importante você ter esses valores definidos, porque você vai ter também os percentuais definidos de hora extras para essa situação, certo? Então, normalmente eu gosto, em alguns casos, de estabelecer preços meta. E o que são preços meta? Quando defino o valor do HH daqueles profissionais, eu defino com base no levantamento que eu fiz, né? Com base nos dados que eu coletei e com base na convenção coletiva da categoria daquele fornecedor, né? Que aquele fornecedor está vinculado. E quando eu fiz essa composição, eu vou chegar a um preço X. Pronto, então eu vou colocar lá um percentual de lucro, um percentual de administração para o fornecedor, mas normalmente eu coloco um valor bem abaixo do que normalmente eles cobram. E também vou colocar a estrutura de imposto, de tributação, enfim, baseado no regime de tributação que a empresa está vinculada. E com base nisso eu vou ter lá o preço definido. Depois que eu tiver o preço definido, pronto, eu vou ter essas informações. Por exemplo, eu fiz uma vez um leilão reverso de recursos.
Normalmente quem utiliza muito leilão reverso é a área de materiais, o pessoal de materiais, mas eu já fiz um leilão reverso de recursos. Como é que funciona isso? Eu fiz o cálculo de HH de diversos profissionais que normalmente eu utilizava no meu dia a dia e estabeleci os valores mínimos de hora homem que eu estava disposto a pagar e ofereci essa planilha para as empresas. Olha, meu valor mínimo é essa, está aqui uma planilha em branco, você faz a composição e você tem que chegar o mais próximo possível desse valor de HH que eu estou definido aqui. E aqueles fornecedores que chegaram mais próximos é quem eu vou chamar para negociar. E normalmente quando eu faço um contrato por HH, né, um contrato de spot, eu normalmente escolho 2, no máximo 3 fornecedores para fechar contrato comigo. Por quê? Para ter opção. Porque como é um contrato spot, nem sempre o fornecedor vai ter aquele recurso disponível. Então eu preciso ter alternativas. Eu preciso ter 2, 3 fornecedores para quando um não tiver disponível, o outro tem e assim sucessivamente. Então normalmente esses preços não são iguais. Eles têm diferença, mas tem uma ordem de preferência, né? Então aquele que apresentou o menor custo possível, mais próximo dos valores mínimos que eu defini ali no leilão, eu vou estar colocando como prioritário no acionamento pelas empresas, pela área técnica. Aqueles que, e assim sucessivamente, né? Quem tiver em segundo vai ser o segundo na ordem e terceiro em diante. Tá? Então essa é uma outra forma que eu gosto de fazer também para ancorar, ou seja, ancoro com base no estudo que eu mesmo fiz em cima da composição, estabeleço o preço meta, isso normalmente para preços unitários, e faço a negociação em cima disso. Tá? Então essas são as 4 formas que eu normalmente gosto de trabalhar com a técnica de ancoragem. Isso funciona bastante para mim, é onde eu tenho mais retorno em termos de negociação, é utilizando a técnica da ancoragem. Tem outras técnicas também que eu utilizo que eventualmente são muito boas e aí eu vou fazer outros vídeos falando também um pouco sobre essas outras técnicas. Mas esse da ancoragem, eu pensei que não, esse daqui é o primeiro que eu vou abordar, porque você utilizando essas técnicas, amanhã mesmo, se você já quiser começar a utilizar, pega aí o exemplo que eu dei, começa a verificar, faça os estudos, levante seu mercado fornecedor, veja quem é o sindicato de origem, faça a cotação já seguindo as dicas que eu dei aqui nesse vídeo de hoje e aplique na prática e depois me diga quais foram os resultados que você obteve na sua negociação, certo? Se você quiser saber mais sobre as técnicas de negociação, eu vou gravar outros vídeos, tá? Falando mais em detalhe, como eu falei com a técnica de ancoragem, né? Dando mais exemplos. Mas se você quiser já ler um pouco mais sobre outras técnicas de negociação, eu tenho um e-book no meu portal marcelocomprador.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? Para que você possa baixar esse e-book gratuitamente, certo? E você vai poder ter acesso a outras técnicas de negociação e outros gatilhos mentais que são utilizados nas negociações com fornecedores, tá certo? Então, técnicas de vendas não são só para vendas. Técnicas de vendas você pode utilizar também para comprar, para contratar. Então, essas técnicas servem tanto para venda quanto para compra, tanto para contratação de serviço, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um joinha, dá um like aí para mim, compartilha com outros compradores, né? Direciona aí para toda a sua equipe, o pessoal que trabalha com você. Se você não conhecia essa técnica, é uma oportunidade de você estar aplicando na prática. Se você já conhecia, espero que você tenha gostado, espero que tenha contribuído com mais alguma coisa, mais alguma outra dica que eu passei aqui. E, enfim, se inscreva lá no canal para você ter acesso a outros vídeos,
né, e notificações quando forem postados novos vídeos. Se inscreva aí no canal, ative o sininho aqui do YouTube para que você seja também notificado. Se você tiver em outros canais, tipo Facebook, Instagram, né, então você marca também para ter acesso a outros vídeos e a outros conteúdos que eu costumo postar aqui para vocês, tá certo? Então, fica com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.